Começa agora mais um programa Cindy News. Programa Cindy News, produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, que é o braço educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, e que hoje traz como convidado João Orestes Caffarelli, que é parapsicólogo, radiestesista e principalmente técnico em Energy Cleaning, que o Caffarelli vai explicar para nós o que é esta Energy Cleaning, que é uma técnica desenvolvida e que o destino dela é trazer benefícios às pessoas. E também o Caffarelli é pesquisador nas áreas de parapsicologia, percepção e fenômenos extrasensoriais, né? O Caffarelli trata também de sensitividade dos seres humanos e das manifestações de fenômenos espirituais e ambientais. É criador e fabricante de aparelhos e instrumentos de radiestesia. Caffarelli, muito obrigado por estar conosco aqui no programa da Universidade Corporativa Cindy Clube para falar um assunto meio estranho, um tema diferente, né? Que não é aquele concreto do dia a dia das pessoas, mas que, segundo você, e nós conversávamos um pouquinho antes aqui do programa, pelos seus estudos, são mais de 30 anos, estudando estes temas, você nos diz que esses são fenômenos reais que acontecem. Sem dúvida. E que eles não são o fruto da imaginação, nem fruto da crendice. Hoje não. Aqueles com os quais você trata são fenômenos estudados até do ponto de vista científico. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Então, sem dúvida. O que é a radiestesia? A radiestesia, ela pode ser considerada milenar. Ela começou lá na Ásia, no Oriente também, muito usada por chineses, etc. e tal, para busca de minério, busca de água e de um melhor lugar para se viver. Inclusive, eles usavam a posição de gado, onde o gado se alojava, que normalmente, por instinto, ele procurava o melhor lugar, eles escolhiam para fazer os castelos, as residências, né? E a partir daí eles começaram a desenvolver todo um processo pessoal para eles descobrirem água, o melhor local para plantar e etc e tal, via sensibilidades pessoais. E se muniam de instrumentos, na época, ossos, gravetos, etc., para poder ter uma facilidade, não usar só uma percepção natural, né? Uma facilidade técnica. E isso teve o nome, em princípio, que usava uma forquilha e etc. Eu vejo algumas vezes na televisão, gente procurando água e aquelas varetas vibram, é isso? Pode ser usado até hoje. Tem um monte de técnicos que usam hoje, encontram. Nós temos lá no Instituto um especialista em água potável e água mineral, que é geólogo e geobiólogo, radiestesista, que tem como uma das funções essa, é professor de geologia, etc. e tal. E é radiestesista, geobiólogo. Mas, enfim, o nome, em princípio, era rabidomancia, né? O uso da vara mágica, vamos dizer assim. Que isso foi evoluindo e hoje virou radiestesia. Hoje existem vários instrumentos, aramíter, rode, os pêndulos, que são muito comuns, para se fazer busca de padrões energéticos compatíveis e incompatíveis. E se usa isso muito hoje para detectar distorções em ambientes e corrigi-los com a radiestesia de onda de forma, que são os gráficos, etc. Tal. Radiestesia propriamente dito, sensibilidade a radiações. Técnicos, desculpa. Não, o que, no tema ainda, eu estou aqui tentando traduzir para você o que o telespectador
vê Sim. e ouve Sim. e perguntar Pois não. para você. Pois não. Aquele pêndulo Sim. que o radiestesista Usa, usa, que fica na frente da pessoa. Qual é a função dele? Por que que ele oscila? E como é que você, a partir da oscilação, pode determinar algumas Então, veja bem. influências? Na verdade, o pêndulo não vai funcionar sozinho. Ele é um objeto, ele é um instrumento, é uma ferramenta. Em virtude de um questionamento do técnico, que é o radiestesista, em função do que ele quer saber, ou do que foi questionado, ele passa a responder isso via todo um mecanismo sensorial que vai mexer com o sistema nervoso central dele, vai fazer com que ele faça movimentos para que exista uma resposta. Esses movimentos são imperceptíveis. O pêndulo faz com que esses movimentos passem a ser percebidos. Certo? Então, existem códigos, existem regras criadas, né, para que ele responda um sim ou um não, né, para a direita ou para a esquerda, ou para a frente, longitudinal ou lateral, para você ter parâmetros de poder criar um registro e um sistema de resposta para. Então, basicamente. Entendi. Na verdade, o pêndulo instrumento. é um instrumento, é uma ferramenta, ele não tem vida. O técnico é que vai fazer. Ele só facilita a manifestação, a resposta daquele movimento imperceptível que o técnico capta do consultado dele. Sem dúvida. Então, é um processo mental. Não tem mágica, não tem magia por trás, não tem nada. É um processo mental. E o técnico capta essas informações daquele que ele está tratando ou consultando. Por que razões? Porque ele, consultado, emite uma energia, emite uma... Não, essa troca é necessária. Inclusive, em certos procedimentos, quando existe um receio de quem está sendo examinado, por exemplo, de se expor a uma situação, porque o radiestesista pode, de uma certa forma, entrar dentro da vida da pessoa, se for o caso. É lógico que existe toda uma ética por trás disso, né? Então, ele pode bloquear essa emissão. Então, a resposta fica direcionada ao questionamento verbal. Sim, aqueles movimentos que o pêndulo eu tenho esse reflete. tal problema, assim, está acontecendo isso aqui, assim comigo. Assim, e o radiestesista, em função disso, vai questionando, vai fazendo perguntas, usando gráficos radiestésicos, que hoje já são vários, né? A radiestesia cresceu muito, hoje ela é muito técnica, né? E ele vai usando gráficos e vai montando todo um esquema para poder orientar a pessoa e direcionar a pessoa. A maioria das pessoas que procuram essa área, elas ficam presas em situações onde o problema dela é ligado à parte espiritual ou à parte mágica, à parte sensitiva, e o radiestesista não faz propriamente dito isso, tá? Ele vai orientar a pessoa de acordo com o que ela apresenta e com o que ele capta de vibrações, a buscar uma recuperação dentro do processo que ela apresenta na realidade, não o que ela acha que é. Então, é orientar criar todo um sistema onde a pessoa é orientada a procurar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um clínico para fazer um exame clínico nela, ver qual é o problema dela. E dentro do processo também entra toda uma situação de orientação na área alternativa, onde a pessoa não precisa procurar o academismo, por exemplo, ou não teria necessidade de chegar a esse ponto, e procurar um fitoterapeuta, um acupunturista, um quiropata. Né? Então, e dentro disso, dentro dessa estrutura que você já revelou, que ela não é uma estrutura aleatória, ela é uma estrutura científica de entendimento e captação e percepção dessas manifestações, fenômenos que nós podíamos dizer que são fenômenos energéticos, sem talvez, dúvida, né? O que você tem uma técnica especial denominada Energy Cleaning,
Né? Esse é um outro caminho. Esta técnica de limpeza energética, se nós pudéssemos traduzir assim, correção. Ela se destina a esta limpeza energética do ser humano, do cidadão, da pessoa ou dos ambientes? Aqui ela é apropriada. Muito boa pergunta. Quando a gente direciona essa reestruturação, esse equilíbrio energético a nível pessoal, existem técnicos lá no Instituto, eu tenho a minha companheira que faz esse trabalho, que usa todo um processo dentro da radiestesia de onda de forma, dentro da radiônica, dentro de outros processos envolvendo até a radiestesia cabalística, para mudar o padrão vibracional áurico da aura da pessoa, na parte espiritual da pessoa. Aí entram outros recursos, vamos dizer assim, quando é a nível pessoal, porque a pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico, ela precisa ter uma mudança de padrão de vida, tem toda uma orientação comportamental por trás, certo? Não importa a religião que ela tenha, até de uma certa forma, se ela realmente tem uma religião, pode até ajudá-la nesse ponto, a despertar a fé dela. Mesmo que a gente trabalhando dentro de processos paracientíficos que são convictos, a fé ajuda muito, nesse caso, do cliente, né? Mas no caso de ambientes, por exemplo, o processo é totalmente diferente. Essas detecções podem ser feitas por radiestesia, por um técnico em radiestesia, ou por um sensitivo, que foi o que eu me tornei em virtude do estudo que eu me dediquei, né? De entrar no lugar e perceber as distorções eletromagnéticas, tanto a nível material, né, quanto a nível espiritual. É muito importante que as pessoas comecem a diferenciar esse segmento alternativo, esse segmento radiestésico ou espiritualista, e não misturar isso com a parte religiosa. Isso é muito importante, porque nós atendemos todos os segmentos religiosos sem preconceito nenhum, dentro de princípios científicos. Então, quando você detecta... Você está dizendo o seguinte: eu me tornei sensitivo, isso quer dizer que você entra num ambiente que você vai, chamado ou não, e neste ambiente você percebe as alterações distorções vibracionais, e essas alterações ou distorções, você pode entendê-las como ruins ou boas, ou sempre, quando se tratam de distorções, elas são ruins. Ou você entra num ambiente e fala, bom, que ambiente harmonioso este, que está bem, esse pessoal que está aqui, vive bem, está tranquilo. Sem dúvida. Veja bem, dentro do princípio espiritualista não se avalia bom ou ruim, certo e errado. Se avalia conveniente e inconveniente. Mesmo porque o processo que eu uso para fazer toda a correção, ele é extremamente inconveniente para a situação instalada.